Hoje, continuamos a nossa caminhada pela carta de 1 Coríntios. Seguimos em um trecho diferente daquele início da carta, onde a gente parecia que todo o culto apanhava, junto com a igreja de Corinto, né? Paulo num tom exortativo, falando palavras duras, e a gente saía de cada culto arrebentado. Agora parece que Paulo está no capítulo 7 com um tom mais brando, mais instrutivo. Mas essa fala mansa do apóstolo não quer dizer menos aprendizado e menos confrontação. No texto que estudaremos hoje, em 1 Coríntios 7, do 17 ao 24, veremos um texto que nos ensinará a importância de compreendermos quem nós somos, o momento que estamos vivendo, e viver então este momento de maneira digna para a glória do Senhor. A ideia central de 1 Coríntios 7, do 17 ao 24, é que devemos viver a nossa vocação para a glória do Senhor. Abram suas Bíblias no texto bíblico, 1 Coríntios 7, do 17 ao 24. 1 Coríntios 7, do 17 ao 24, vai dizer: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender este texto e aplicá-lo em nossa vida. Gostaria de iniciar aqui, antes de adentrarmos na exposição, apresentando como que é feita a divisão desse ensino de Paulo. A maneira como o apóstolo pensou a sua ideia. E tem 3 partes este texto. Primeiramente, no versículo 17, é apresentada a ordem de Paulo à igreja. Paulo está dando uma ordem, uma instrução a eles. No versículo 18 e 19, ele pega essa ordem e ele aplica então a questão étnica e religiosa, tratando sobre o assunto da circuncisão. E depois, do versículo 20 ao 24, ele pega novamente esta ordem e ele aplica o conceito à complexa realidade trabalhista da época, tratando sobre o assunto da escravidão. Então, primeiramente, vamos para a primeira parte, onde é apresentada a ordem de Paulo. No versículo 17, o apóstolo escreveu: Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus.
Esta é minha ordem para todas as igrejas. Perceba que, de certa forma, esse ensino que Paulo está dando aí é uma continuação daquilo que Paulo já estava apresentando à igreja no início do capítulo 7. Se lembrarmos do que o Léo expôs semana passada, vamos nos lembrar que Paulo dá instrução para aqueles que eram casados permanecerem casados. E aqueles que tinham o dom da solteirice, aqueles que tinham a capacidade de continuar solteiros, que esses também deveriam permanecer solteiros, cada um vivendo de acordo com a sua situação. O apóstolo prossegue o capítulo pegando esta mesma regra, esta mesma instrução e agora aplicando a outras estruturas, mostrando que isso valia para muito mais do que somente a realidade do casamento, mas isso deveria permear todas as estruturas da vida daquelas pessoas. E ele aplica então as estruturas raciais, religiosas e sociais da igreja. Em qualquer situação em que a pessoa se encontra, Paulo quer deixar claro que ela deve compreender o momento e, conforme o texto vai apontar, vivê-lo de modo que glorifique a Deus, como um escravo de Cristo, um servo do Senhor aqui na terra. Para defender essa afirmação, Paulo vai usar como base a soberania de Deus. Veja que no versículo 17, o apóstolo faz questão de lembrá-los que é Deus que designou, que concedeu, que distribuiu a vocação de cada um. Assim como é Ele que chama pessoas para si, é Ele que distribui as vocações. Perceba, gente, a situação na qual nos encontramos não é obra do acaso. Quem crê no acaso, nas circunstâncias, é o povo que está longe do Senhor, que está afastado de Deus. É quem não crê no Senhor, no Deus que é apresentado na Bíblia. Afinal, o Deus que é apresentado na Bíblia a nós é aquele Senhor que nos conhece desde o ventre das nossas mães. Este é o nosso Senhor. É o Deus que sabe até quantos fios de cabelo permanecem em nossa cabeça, desde aqueles que têm muito, ou desde aqueles que têm, como eu, perdidos fios diariamente. O Senhor sabe, porque Ele é soberano, e é esse Senhor que em plena autoridade, que em sua soberania, quis chamar pessoas diferentes, em ofícios e estágios da vida distintos, para Ele. Pessoas que Ele mesmo colocou nessas condições. E para que isso? Para que a glória dEle seja manifestada de diversas formas em todo o mundo. Portanto, diante dessa realidade, diante deste Deus soberano, a ordem de Paulo, que Paulo está dando aqui, pode ser resumida, que ele está instruindo que cada crente ande de maneira digna, de forma agradável a Deus, na vocação que foi proposto pelo Senhor para a sua vida. Foi o Senhor que propôs isto. Ao apresentar essa ordem, então, a gente vai ver que o apóstolo faz questão de, como a gente viu ali na divisão, aplicá-la a duas questões. Primeiro, a questão étnica e a questão religiosa, e depois trabalhando na questão trabalhista. Vamos ver a primeira questão, então, que é relacionada às estruturas étnicas e religiosas daquele período. No versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Para entendermos essa passagem, é importante compreendermos
brevemente, qual era o dilema em torno da circuncisão. Na igreja primitiva, 2 grandes grupos se achegaram à igreja. O primeiro grupo eram judeus que creram em Cristo como Messias prometido. E esses se arrependeram, declararam fé neste Messias e eles chegavam então à igreja. E eles, como judeus, eles eram circuncidados, ou seja, eles tinham o prepúcio cortado do órgão masculino. E, gente, entenda, esta marca é a grande identidade do povo judeu. Essa talvez era aquilo que os diferenciava de todos. Qual a grande marca? Esse homem é judeu? Sim, sou circuncidado. Então era uma marca de identidade cultural, além de ser aquele símbolo do Antigo Testamento. Além disso, outro grupo que se achegou à igreja eram os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que também passavam pelo processo de arrependimento, fé em Cristo Jesus, mas esses não eram circuncidados. Essa distinção entre os 2 grupos fez com que gerasse muita disputa na igreja primitiva. E parece que Paulo tem em mente 2 situações aqui, quando ele dá esta instrução. A primeira situação eram de judeus que se achegavam à igreja e, ao se deparar com os gentios naquela igreja, buscando a aceitação daquele grupo, eles passavam então por uma cirurgia, uma operação para reverter a circuncisão. E qual é o objetivo deles? Serem aceitos pelos gentios, se aproximarem daqueles gentios. E a outra situação que Paulo tem em mente aqui são de gentios, que às vezes se submetiam à circuncisão. E por que eles faziam isso? Também para ter aceitação desse grupo judaico. Afinal, para os judeus, para alguns grupos de judeus, a circuncisão era extremamente especial e essencial para a fé. Ao ponto de alguns, em seus casos extremos, defenderem que a circuncisão até influenciava na salvação da pessoa. Olha, tem que circuncidar também. Não basta crer em Jesus, não. Tem que cumprir essa lei. É óbvio, gente, que isso é uma heresia. Isso é um ensino errado. Mas Paulo, neste texto aqui, ele coloca ambas situações, tanto do judeu, que queria reverter a circuncisão, quanto do gentio, que queria se submeter à circuncisão por terra, ao afirmar de maneira clara: continuem da maneira como Deus chamou. Você é judeu, foi chamado ao cristianismo, não precisa se submeter à cirurgia. Você é gentil, se achegou ao cristianismo, não precisa se circuncidar. O grande ponto para Paulo, conforme ele vai dizer no versículo 19, é que a circuncisão exterior não era nada. E veja, Paulo aqui, ele não está menosprezando os judeus. O que Paulo está querendo fazer aqui é igualar os 2 grupos. Ele está pondo frente a frente os judeus e os gentios e falando: vocês estão no mesmo nível. Isso não faz diferença nenhuma. Não precisa buscar isso. Ele faz questão de chamar a atenção para o que realmente importava. No versículo 19, ele vai destacar: o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que importa é a mudança interior. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 2, 29, que é a circuncisão do coração. A busca por amar a Deus e cumprir os seus mandamentos. Isso é algo muito mais valioso do que mudar aspectos exteriores. Portanto, cada grupo deveria viver contente com a situação que eles estavam, se preocupando em ser um testemunho vivo da obra de Deus em suas vidas. Vale ressaltar aqui
que os dois grupos poderiam utilizar das suas particularidades em prol do reino. Afinal, aqueles judeus que eram circuncidados e se achegaram ao cristianismo tinham muito mais liberdade para anunciar o evangelho com outros judeus. Prova disso é o que o apóstolo Paulo faz com seu próprio discípulo Timóteo, lá em Atos 16:3, onde o discípulo Timóteo ia evangelizar com eles e Paulo circuncida Timóteo, naquela ocasião específica, para quê? Para Timóteo ter voz entre os judeus. Então esses judeus convertidos podiam pregar para o seu povo, ter muito mais abertura. E da mesma forma os gentios, não deixando de lado a sua cultura, a sua identidade, eles teriam muito mais abertura para pregar e anunciar Cristo aos seus iguais. Vemos aqui que dessa forma ambos os grupos demonstrariam o que é o verdadeiro evangelho aos seus mundos, pregando Cristo e vivendo em obediência a Deus. Após tratar desta questão, perceba que novamente, no versículo 20, Paulo vai repetir a instrução que foi dada. Ele vai dizer que cada um deveria permanecer na vocação em que foi chamado. Paulo repete aqui, e esse padrão de repetição que a gente vai ver nesse texto é porque Paulo quer inculcar na mente deles esse ensino. Isso é importante, vocês têm que ter em mente. E ele repete então o preceito novamente no versículo 20. E ele agora vai aplicar este conceito às complexas relações de trabalho daquela época. Veja o que ele vai dizer no versículo 21 e 22. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Gente, é importante a gente ter em mente o tema delicado que Paulo está tocando aqui. Segundo estudiosos, lá na cidade de Corinto, nesse período, cerca de 1/3 da população eram compostos de escravos. Considerando que a igreja primitiva cresceu principalmente entre os menos favorecidos, escravos, órfãos, viúvas, é provável que dentro daquela igreja tinha muitos irmãos que viviam essa triste realidade. Muitos filhos de Deus que viviam debaixo deste jugo. Surge daí dilemas. Será que agora, como filhos de Deus, amados pelo Senhor, herdeiros da glória eterna, capítulos atrás, Paulo tinha falado que eles iriam até julgar o mundo. Será que diante de tão altas realidades, eles deveriam continuar como escravos? Não deveriam se revoltar e aceitar nada menos que a liberdade? E outro questionamento que podia surgir ali na cabeça desses irmãos que eram escravos, será que eles, como pessoas livres, não teriam muito mais valor para o Senhor e para o reino? Este talvez seja o questionamento essencial que rondava eles. Será que meu irmão que é livre não tem muito mais valor? Muito mais aptidão para servir ao Senhor? Veja que todos esses questionamentos têm sentido, e à luz do mundo, talvez alguém falaria, se rebele, é a hora da rebelião, Deus é contigo. Mas Paulo, ele faz um caminho totalmente inverso aqui, porque o conselho dele para estes irmãos que eram escravos é, não se incomode com isso. A ideia aqui é de não se perturbar. Esses crentes não deveriam se deixar dominar pela ansiedade de mudar os seus status sociais. É provável que eles queriam se tornar livres por muitos motivos.
E como eu destaquei, o motivo principal, provavelmente falando como crentes piedosos, era a questão: será que de fato, como escravos, eu não sou menos eficaz? Eu sou menos útil ao Senhor ou até menos relevante aos olhos de Deus? Porém, Paulo desmistifica isso ao igualar o escravo e o livre. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o circunciso e incircunciso. Ele vai igualar os dois grupos, apontando que apesar das suas condições distintas, ambos desfrutavam dos mesmos benefícios em Cristo e das mesmas responsabilidades. No versículo 22, ele vai lembrar os crentes que foram chamados debaixo da escravidão, que eles desfrutavam da liberdade que é oferecida no Evangelho, que é a mais alta liberdade, maior do que qualquer liberdade que alguém pode desfrutar aqui na terra. Eles eram libertos da escravidão, do pecado, do mal, escravidão da morte. Eles experimentavam da graciosa liberdade que Cristo oferece. Ao mesmo tempo, ele vai falar aos livres: vocês livres, ao serem chamados, automaticamente se tornam escravos de Cristo, são servos do Senhor. Como eu disse, a ideia aqui é igualar os dois grupos. Ambos os grupos desfrutam da bênção da liberdade que Jesus oferece. E ambos os grupos também são escravos de um Senhor maior, que é Cristo. Ambos os grupos são iguais aos olhos do Senhor. E esses grupos igualmente deveriam viver de maneira que glorifique a Deus em seus meios. O escravo deveria testemunhar para com o seu Senhor da fé que agora ele vive, testemunhar aqueles ao qual ele estava envolvido no trabalho, testemunhar para com os outros escravos, com o qual talvez eles tinham até mais intimidade e convívio. Ao mesmo tempo que aqueles livres também, nos seus ofícios diários, deveriam agir como escravos de Cristo, testemunhando do Senhor para com a cada pessoa que os cercassem. Uma observação vale ser mencionada aqui, gente. Paulo não está aqui concordando com o regime de escravidão. E aqui entra aquilo que o Léo sempre tem destacado enquanto a gente tem estudado 1 Coríntios, olhar o contexto. Paulo está lidando com a sociedade romana, com uma ideia de que a escravidão está ali. E por um bom tempo isso não deve mudar. Essa é a realidade. E realmente, né? Quanto tempo foi para tratar este mal? E muita igreja exerceu papel nisso. O grande ponto para Paulo é, eles têm essa realidade. Eu tenho que instruir o quê? Como que eles lidam com isso? Então Paulo em nenhum momento dá aval à escravidão aqui. Tanto que no versículo 21 ele vai fazer uma observação. Caso haja a possibilidade de se tornarem livres, algo possível naquele contexto, eles deveriam fazer isso. Obviamente vivendo como livres que glorificam ao Senhor, como escravos de Cristo. Afinal, como o apóstolo vai dizer no versículo 23, vocês, e aqui veja que ele usa um plural, abarcando tanto livre quanto escravo, é todos os crentes, vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Todos nós, Paulo aqui lembra, todos os crentes de Coríntios, e lembra todos nós aqui na IB também, porque todos nós experimentamos deste imenso benefício, que foi a redenção que Cristo obteve na cruz. Quando o nosso Senhor derramou o seu precioso sangue, não foi por ouro, por prata, por coisa perecível que fomos redimidos, mas pelo sangue do Cordeiro que fomos comprados.
E Paulo destaca isso aqui, porque não podemos perder de vista essa realidade, para nos lembrarmos sempre quem é o nosso Senhor acima de todas as coisas. Cristo, quando entregou a sua vida no Calvário, nos concedeu o privilégio de pertencermos a Ele e vivermos agora para a glória dEle. Os crentes são chamados a viver uma vida dedicada a esse Senhor, que foi moído, torturado, esmagado na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Por fim, no versículo 24, Paulo termina repetindo novamente o preceito. Ele vai dizer: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Mais uma vez, inculcando em nossa mente e na mente daqueles leitores este ensino e preparando o caminho para a pregação dessa semana que vem, onde ele vai pegar este conceito e aplicar a questão dos solteiros, casados e viúvas de maneira mais profunda. E aí fica para o pregador da semana que vem. Agora que compreendemos o texto, vamos então aplicá-lo à realidade nossa aqui como Igreja Batista Itaipu. O que esse texto pode ensinar para nós? Esse talvez seja um dos grandes desafios, de 1 Coríntios. Texto que às vezes trata de questões tão antigas, mas a palavra de Deus é tão bela e tão poderosa que ela se aplica a todo sempre, E esse texto pode trazer ensinos. E uma primeira aplicação que eu gostaria de trazer para vocês hoje é que o Evangelho não exige que você mude a sua identidade cultural. No texto que a gente viu aqui, vimos o relato de judeus que, querendo ter ali a aceitação dos gentios, se submetia à cirurgia para desfazer a sua circuncisão, querendo agradar aquele grupo. Da mesma forma, gentios que eram tentados a se submeter à circuncisão para querer agradar o grupo dos judeus. E Paulo confronta essa ideia, deixando claro que não há problema algum em manter as suas características étnicas. E é importante a gente falar isso aqui em Foz do Iguaçu. Afinal, gente, a cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade rica em cultura, rica em variedade de povos. Temos irmãos aqui na IB de todas as regiões do país, do Brasil. O Brasil é um continente, Então tem diferença de acordo com a região. Irmão do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Todo mundo vem aqui, se reúne nesta igreja. Temos aqui hispanos, latinos, nossos irmãos da fronteira que acabam chegando a Foz do Iguaçu. E temos outros irmãos que às vezes atravessam o Atlântico, vêm lá do Oriente Médio e congregam aqui conosco. Toda essa variedade se encontra aqui e temos que ter em mente que essa é uma das grandes belezas do Evangelho. Essa pluralidade que encontra unidade em Jesus. Não é à toa que uma das passagens bíblicas mais lindas é Apocalipse 7, 9 e 10, onde João vê ali povos de todas as nações, de todas as tribos, louvando ao Senhor com as suas línguas, com as suas particularidades. E isso é lindo, porque isso é cristianismo. Então não seja tentado, meu irmão, que talvez não é foz-do-iguaçuense e veio de outro local, a pensar que é necessário você abandonar a sua cultura. Desde a boa comida que você aprendeu desde lá da infância a se alimentar, a vestimenta que talvez seja um pouco distinta, ou os costumes mais ordinários do dia a dia.
o sotaque, as expressões, aquele jeito de ser que é típico talvez de cada uma das regiões. Não acho que vocês têm que largar dessas coisas para serem aceitos em nosso meio. Como igreja, não cabe a nós exigir isso. O que podemos ansiar como igreja bíblica, que crê nesta realidade, o que a gente deve ansiar é por crentes abandonando os seus pecados, crendo em Cristo e vivendo em obediência a Deus. É isso que a igreja tem que ansiar. É óbvio, gente, e aqui vale uma pequena observação, que se for uma cultura pecaminosa, e isso às vezes tem, né? Hábitos culturais que são pecaminosos e fere algum princípio bíblico, isso deve ser tratado. Mas se não for, por que não permanecer? E aqui eu encorajo você, ao invés de abandonar essa identidade cultural, eu encorajo você a fazer bom uso da sua cultura para a glória de Deus. Usar para se aproximar daqueles que são povo da tua região aqui em Foz do Iguaçu. Talvez ali no seu trabalho, no seu dia a dia, na rua, na academia, você conheça alguém da tua região. E esse é da minha terra. E aí naquelas conversas até descobre que tem um parente próximo, né? É da mesma família. E quem sabe aí é uma oportunidade para você pregar o Evangelho para aquela pessoa, criar um vínculo de amizade, pregar Cristo. Ou talvez você usar esta cultura, essa identidade cultural para acolher aqueles que se achegam em nosso meio e que é da mesma terra que você. É impressionante como tem chegado pessoas nesta igreja. Todo culto são visitantes, toda hora se achega alguém. E quem sabe esse que não se achegou é lá da tua terra. E essa pessoa vem sedenta por uma primeira amizade, por um primeiro vínculo aqui na igreja. E quem sabe você vai ser este, que é o primeiro que vai dar um acolhimento, que vai chamar esse irmão para casa e preparar aquela comida típica. Enfim, talvez seja você. E por último, você pode usar essa sua identidade cultural para abençoar os outros irmãos, né? Ah, tenho lá a farinha do norte. O irmão Elton aqui já fez propaganda. Chama os irmãos. Prepara aquele jantar, aquele almoço e apresenta a comida da tua região. Aqueles que são lá do sul, tomar um chimarrão, que particularmente estou aprendendo ainda a digerir, mas já tive a oportunidade de tomar com alguns irmãos. Enfim, use desta identidade sua para criar vínculos dentro da igreja, estreitar os laços. Lembre-se de usar tudo o que você é, suas características, para a glória de Deus. Então essa é a primeira aplicação. O Evangelho não exige que você mude a sua identidade cultural. Use isso de maneira que glorifique ao Senhor. E a segunda aplicação que temos aqui neste texto é que devemos servir ao Senhor no nosso ofício. Isso, servir ao Senhor com os nossos ofícios, envolve duas coisas, gente. Primeiro, ter contentamento com o nosso trabalho. E segundo, exercê-lo de maneira agradável a Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente fala sobre a soberania de Deus. Isso é ensino corriqueiro aqui no púlpito da igreja, nas nossas escolas bíblicas, nos nossos PGs. Isso é o que muitas vezes a gente fala para os outros. Mas quão difícil é descansar nesta verdade da soberania de Deus, quando as coisas parecem não correr do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. Nesse texto, Paulo faz questão de lembrar aqueles irmãos que Deus realizou todas as obras em nossas vidas, desde a salvação, a libertação, até a entrega de cada uma das vocações. Tudo é obra de Deus.
e precisamos aprender a descansar nessa verdade. Esse texto não quer dizer que você não deva investir em estudo, ou não deva almejar crescimento profissional, não deva se candidatar a vagas melhores ou prestar concursos. Não é esse o ponto. O ensino do texto está te chamando a olhar para o hoje, para o agora, independente dos caminhos futuros. Entender que o Senhor te colocou onde você está agora, neste momento. Saber que aos olhos de Deus o seu trabalho tem valor, porque Ele te entregou isso. E Ele espera que você encontre contentamento e execute então as funções para a glória dEle. É interessante que esse trecho que estudamos traz dignidade a todos os trabalhos. Afinal, aos olhos de Deus, todo trabalho é dado por Ele. Então, para você, trabalhador comum, que aos olhos da sociedade não ocupa um grande cargo, não é diretor, gerente, é um trabalhador como a maioria é, trabalhador comum. Deus te entregou este trabalho. E aos olhos dele isso é muito valoroso. A você, mãe, que Deus entregou o ofício de cuidar do lar, de gerenciar ali a tua casa, de criar os filhos. Uma função tão nobre e que tem sido tão desvalorizada pelo mundo. O Senhor te entregou esta vocação. A você, estudante, que ainda está naquela época de preparar um caminho para a futura profissão, Deus também te entregou este ofício agora. Se contente nele. Viva para a glória de Deus nele. A você, talvez, que está aposentado e muito já trabalhou, e agora o teu chamado é descansar e aproveitar deste descanso. Viva isso de maneira digna ao Senhor. Devemos sempre refletir: como estou vivendo o meu ofício? Tenho feito tudo de maneira que glorifica a Deus? Como estou me relacionando com aqueles que o Senhor coloca próximo de mim? Seja no meu trabalho, seja eu na realidade de aposentado, eu como estudante ali em meio aos meus colegas de classe. Como estou vivendo nestes meios? Perguntas que têm que ser feitas. Que possamos fazer todas as coisas como escravos do Senhor. Seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Viver desta forma, de maneira que glorifica a Deus, nada mais é do que seguir o exemplo daquele que é o nosso maior exemplo, que é Cristo. O texto nos lembrou de uma grande bênção que nos foi entregue, né? A liberdade, o pertencimento ao Senhor. E qual foi o preço disso? Como que isso foi conquistado? Com Cristo cumprindo o seu trabalho, o ofício que foi entregado a Ele. E o nosso Senhor não se apegou ao fato de ser Deus, mas Ele se fez homem. Que tamanha humilhação! Se tornar como um de nós. E recebeu do Senhor uma tarefa que não era nada fácil, mas o mais duro trabalho. A gente reclamar do nosso trabalho e olha o trabalho que foi entregue às mãos de Cristo. Mas o nosso Senhor, mesmo com este trabalho, esta obra difícil, Ele prosseguiu. Viveu como um servo, uma vida de lutas, de angústias. Ele foi açoitado, julgado injustamente. Ele foi levado a uma cruz onde o seu sangue foi derramado até a morte. E Ele sangrou ali para redimir um povo, para que Deus fosse glorificado. Porque Jesus fez tudo o que fez para a glória do Senhor. E louvado seja Cristo, porque Ele fez com excelência aquilo que falhamos tanto.
Ele viveu o seu ofício de maneira perfeita para salvar pecadores como nós, que tanto falhamos em viver os ofícios que foram entregues em nossas vidas. Porque eu não acho que ninguém deva sair daqui batendo no peito e falando, eu tenho vivido isso. Eu vivo para a glória de Deus em tudo no meu trabalho. Eu nunca tenho satisfação com o meu trabalho. Quem pode sair daqui e falar isso? Mas foi por causa de Cristo que pessoas como nós, porque Ele, sim, é este que cumpre perfeitamente. É nisso, nesta realidade que nós encontramos então perdão. Que em Cristo sejamos perdoados das nossas inúmeras falhas e também constrangidos ao arrependimento. Que olhando para a obra do Senhor, possamos viver esta ordem que Paulo entregou aqui, andando de maneira digna, de forma agradável a Deus, no chamado que foi proposto pelo Senhor para as nossas vidas. Sejamos constrangidos pelo amor do nosso Senhor. Oremos a Deus, pedindo então perdão e ajuda para Ele. Convido os irmãos a terem um momento primeiro de oração. Ore pedindo perdão pelas suas falhas, perdão pela insatisfação que sempre ronda o nosso coração e como falhamos em viver os nossos ofícios.